Oi, gente, bora decorar esse bolo comigo. Eu já prensei ele, deixei ele 2 dias antes na geladeira prensado, né? Prensei com acetato, ó. Vou retirar aqui, vocês vão ver que não vai ter problema nenhum, tá? O recheio não gruda, ó. Sai com maior facilidade. Ficam umas partezinhas faltando recheio e pra não correr o risco de dar bolha de ar no meu chantilly, eu vou passar uma camada fininha de chantilly aí. Eu vou passar, depois eu acabo passando nele todo, né? Eu vou passando nele todo. Por que que eu tô fazendo isso? Porque ficou algumas partezinhas, tipo, meio que falhado no recheio, né? E como ele tava dando tá vendo que tá dando uma esfarinhadinha também? Então, eu já resolvi passar logo em tudo. Pra não correr risco de... Depois que eu vim passando o outro chantilly, acabar me atrapalhando, né? Aí, tá vendo que é bem pouquinho chantilly, é só pra segurar mesmo, né? Aqueles farelinhos. E não dar bolha no meu chantilly que eu vou colocar por cima. Já estruturei também, tá vendo? Coloquei 5 canudinhos. Esse bolo ficou bem alto, gente. Vai ser um bolinho de andar, tá? É o bolinho do meu filho, que eu já postei o vídeo aqui prensando. Recheio foi recheio de doce de leite com geleia de morango. E aí, ó, venho passando o chantilly. Aí você vai falar assim, não, Rafa, mas o chantilly tá bem poroso. Então, eu vou fazer aqui nesse bolo uma sobreposição de cor. E o que acontece? Quando a gente vai fazer uma sobreposição de cor, o chantilly não pode estar hidratado, o que vai ficar na parte de baixo, né, como fundo. Ele não pode estar hidratado, porque o que acontece? Eu vou ter que vir com o chantilly mais molinho. Então, se esse chantilly branco aí que eu tô fazendo ficar já no ponto bem molinho, quando eu vim com o outro, que já vai estar mais molinho ainda, vai acabar se misturando as cores, né? E vai dificultar ainda mais o meu trabalho. E aí, ó, posicionei a espátula. Ó, depois eu fixo ela no lugarzinho lá e vou girando só a bailarina, tá vendo, gente? Você não precisa ficar movimentando demais essa mão que tá com a espátula, não. Você só vai fixar lá no lugar que você achar mais confortável e pronto. Alisei, ó, dá pra perceber que ele tá meio poroso. Aí, eu não sei porque eu não comecei em cima, porque eu não gosto de começar na lateral. Eu gosto sempre de começar na parte de cima. Aí, eu fui alisando aqui, ó. Vou alisando aqui, dando uma ajeitada em cima. Dá pra perceber até os canudinhos. Quando você for colocar o canudinho pra bolo de andar, sempre coloque ele mais ou menos 1 centímetro, tá? Acima da massa do bolo. Ele não pode ficar rentezinho, tá, gente? Então, vocês coloquem um pouquinho acima da massa, até a massa do bolo, porque quando vir com o outro bolo de andar em cima, assim o andar de cima não vai pressionar o bolo de baixo, tá bom? Aí, eu vou alisando, ó. Vou tirar o excesso. Esse dia tava bem chuvoso aqui, então, assim, não ficou muito clara a imagem. Reparem também que tá vendo uma imperfeição aí de chantilly? Eu não caprichei na camada de chantilly, tá? Porque como eu vou fazer uma outra camada, então não tinha necessidade, tá? Vou sempre, ó, passando, dou uma inclinada na espátula, ó, uma deitadinha nela, passo e limpo, passo e limpo. Sempre limpe ela, tá? Ó, prontinho. Agora, eu vou vir passando ela, tá vendo que ela tá úmida? Levemente úmida a minha espátula e alisei. Agora, enquanto isso, eu vou fazer a cor cinza. Eu vou fazer cinza escuro. Então, não é preto, tá, gente? É cinza escuro que eu vou fazer. Coloquei o restinho do chantilly que sobrou aqui na manga. Ó. E aí, vou colocar o corante preto. Vou colocar o corante preto. Ele tava difícil pra sair, né? Deu trabalho aí. E não tem jeito, gente. Se você for fazer preto, vai ter que usar bastante chantilly. Por isso que eu já tô fazendo uma sobreposição de cor, né? Porque como é uma cor escura, mesmo que é cinza, então vai corante preto, que querendo ou não vai demandar uma quantidade maior um pouco, né? Se fosse um cinza claro até que não, mas um cinza escuro vai demandar um pouquinho de corante. E como era pra criança, pra não correr o risco de amargar, o que eu fiz? Eu peguei
e vou fazer a sobreposição, porque assim eu só uso um pouquinho de chantilly. Eu não vou ter que tingir uma grande quantidade de chantilly, né? Que levaria ainda mais corante e correr o risco de amargar meu bolo. Então, a sobreposição é ideal para isso. Sempre que você for fazer cor escura, você faz essa sobreposição do jeito que eu fiz. Faz o fundo lá do chantilly branco, depois faz um pouquinho na cor que você quer desejada. E a gente vai espalhar agora pelo bolo, tá? Peguei meu bolo, igual eu falei, o chantilly tá um pouquinho mais firme. O outro preto, cinza que eu fiz, já tá mais molinho, né? Porque eu vou ter que espalhar, tá vendo? Tá hidratado, bem hidratadinho, ó. E vou espalhando aí, aleatoriamente, pelo meu bolo. Ó. Por isso que a gente não pode fazer o chantilly branco, tá vendo? Esse que vai ficar embaixo, mole demais, já no ponto certo, hidratado. Não pode fazer, porque quando a gente vir com a outra cor escura, se mistura mais fácil, entendeu? Então, tem que deixar ele mais firme um pouquinho e a cor que você vai ficar por cima mais molinho. Ó. Aí, você vai espalhando aleatoriamente pelo bolo, na parte de cima, se você quiser fazer na parte de cima também, espalha. Ó, vai espalhando. Eu deixei o vídeo bem na lenta, que é pra vocês entenderem bem direitinho, ver bem direitinho, sem corte, sem nada, tá? Ó, espalhei. E aí, eu vou vir com a espátula, gente. Ó, eu dou uma leve inclinadinha na espátula, ela não vem totalmente reta, tá? Uma leve inclinadinha e vou espalhando, ó, com cuidado. Eu vou espalhando. Essas manchinhas, ficou umas manchinhas brancas que eu poderia ter tampado depois, mas assim, eu gostei do resultado, sabe? Eu falei, não, eu gostei, vou deixar assim. Aí, ó, vou vir agora na lateral, pego minha espátula, eu lavei ela tá meio úmida, e vou espalhar o chantilly. Vocês vão ver, eu não fiz corte, tá? Pra vocês entenderem direitinho, porque tem muita gente que pensa que o processo é rápido, tá? Ah, eu não consigo, meu demora, não dá certo. Gente, viu que não preencheu tudo, tá vendo? O que que eu faço? Eu venho com mais chantilly e vou espalhando nos lugares que que ficou esse espacinho branco, ó. E é aquele processo de paciência, né? A gente vai refazendo, até preencher tudo. Posiciono novamente a espátula e vou alisando. Ó, de cara aqui pelo vídeo eu já percebo que na parte de baixo tá faltando chantilly, né? Eu vou ter que preencher. E é assim mesmo, ó. Passei a espátula. Aí, como eu já sabia que eu ia ter que preencher, eu falei, vou preencher logo, vou passar a espátula de textura, que depois eu já preencho por completo. Aí, passei a espátula de textura, ó. Firmei ela, e aí, deixo ela paradinha e vou movimentando a bailarina. Né? E vai formando o detalhe da espátula. Olha, que coisa linda essa espátula. E aí, eu tive que preencher. Eu não mostrei, infelizmente, mas até ficar perfeitinho, tá vendo? Limpei, ó, sempre parando com a emenda da espátula na parte de trás. E aí, bora partir pro bolo de cima. Ó. Vou colocar aqui, gente, inventei de colocar nesse tapete. Gente, esse trem deu um trabalho, eu inventei de colocar no prato maior, ficou escorregando, aí eu tive que colocar nesse tapetinho, porque eu esqueci de comprar o disquinho de isopor, né? Não comprei o disco de isopor. E aí, o que que aconteceu? Eu tive que fazer nesse mini cake board, né? Coloquei no cake board aí, soltei o acetato. E aí, agora, vou tingir meu chantilly de preto, né? De preto não, esse de cima vai ser vermelho. Vai ser vermelho. Coloquei um pouquinho de leite condensado e vou fazer primeiro a mesma coisa. Vou dar uma leve hidratada, fazer aquele fundo branco e depois a sobreposição vermelha, tá? Então, aí, ó, não hidratei pra ficar bem lisinho não, tá? Eu recomendo que quando você for fazer cor escura, gente, faça a cor, tipo, uns 10 minutinhos, 15 minutinhos antes, tá? De você começar a decorar seu bolo. Porque vai dar um tempinho, o chantilly vai descansar e vai subir 2 tons, né, na cor. Vai ficar uma cor mais forte, mais escura, tá? Se for cores fortes, então, você deixa descansar uns 10, 15 minutinhos antes. Aí, vim, ó, com a base branca, né, de novo, novamente.
Gente, deu muito trabalho nesse aí, viu? Nessa parte, por conta do cake board. Eu sempre faço sobreposição de bolo aí, no caso de um andar, né, de 2 andares, eu sempre faço com o disquinho de isopor. Mas o que aconteceu? Eu acabei esquecendo de comprar e tive que colocar esse cake board, mas ele vai dar trabalho demais na hora de alisar. Vocês vão ver aí. Aí fui alisando em cima, mas é sempre assim, né? Sempre tem um bolo que gosta de fazer graça. Aí eu fui alisando, e fui dando uma espalhadinha aí em cima. Dá pra perceber que eu coloquei um pouquinho de leite condensado, mas não coloquei muito. Ele ainda tá poroso, tá? Ó. Dei uma alisadinha. Ó, lavei a espátula. Eu sempre lavo a espátula. A gente pode reparar que minha mão, geralmente, a maioria das vezes, tá molhada. Por isso, porque eu toda hora dou uma paradinha, limpo a mesa, porque eu sujo bastante a mesa. E vou lá, lavo a espátula, lavo minha mão, tá? Ó, e vou alisando. Eu tentei tirar um pouquinho do chantilly aí, porque tava grosso a camada. E como eu ia vir com outra camada ainda por cima, né? Então, eu tirei um pouquinho, ó. Esse tirar foi de propósito. Aí, tirei. Aí, você pensa, vai dar errado. Esse treino vai dar certo. Mas, no final, dá tudo certo. Preenchi ali, onde pra formar a quininha bem certinha do bolo, né? Ó, foi espalhando. Gente, aqui na rua tá um movimento que só Jesus na misericórdia, viu? Vocês não ligam com barulho, não. E voltei novamente a alisar. Dei uma alisada em cima, vou partir pra lateral de novo. Ó, dei uma ajeitada aí. E aquele trem, né? Parece assim, nossa, tão rápido confeitar um bolo, né? Mas não é não, gente. O trem demora, viu? Não é fácil, não. E esse aí, igual eu te falei, o primeiro foi até mais tranquilo, mas esse aí deu muito trabalho. Porque o disquinho ficava escorregando, mesmo eu colocando nesse paninho aí. Mais pra frente vocês vão ver. A idealizada, agora eu vou fazer a cor vermelha. Tá vendo? Só coloquei um pouquinho de chantilly. Ele tá bem poroso. Ó, percebam que ele tá bem poroso o chantilly. E aí, agora eu vou vir primeiro, sempre, tá, gente? Principalmente pra quem tá começando. Coloque o corante, pra só depois você hidratar o chantilly. Porque o corante já dá uma hidratada, tá? Sempre. Quem já tem prática, beleza, né? Mas se você tá iniciando aí, então comece colocando chantilly. Mexa o corante, mexa. Se necessário, você hidrata, tá bom? Aí eu coloquei os dois e fui mexendo. A cor já tinha chegado na cor que eu queria, né? Então, partiu colocar no bolo. Esse bolinho aí de cima, ele pesou, acho que foi quase 2 quilos, tá? Ele é na forma de 15 por 10, mas pesou quase 2 quilos. Aí, fui espalhando. E o primeiro, né, o maior lá, ele deu 3 e pouquinho, né? Aí, eu fui espalhando, mesma questão. Fui espalhando o vermelho. Olha esse vermelho, que lindo, gente. Quando vocês for trabalhar com bolo, dê preferência para corante em gel, tá? E não trabalhem com aqueles corante que é mais barato, que é corante líquido. Não trabalhe com aquilo não, gente, porque aquilo para dar cor é uma luta, tá? Então, não mexa com aquilo não, compre corante em gel, que você vai conseguir chegar na cor mais fácil, mais rápido, tá? E oferecer um produto também, né, de melhor qualidade pro seu cliente. Corante em gel de boa qualidade, aí você consegue chegar nas cores que você desejar. Igual vermelho, né? Eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade de fazer a cor vermelha por conta de alguns corantes. Marcas de corante. Aí, eu vou espalhando. Ó. E é aquele processo, você vai espalhando, né? Depois vai ter que preencher. E se o branquinho, tá vendo que o branquinho quase se misturou aí com o vermelho? É nessa hora que a gente tem que ter cuidado. Lavei a espátula, ó, e vou espalhando aí. Ó, nessa hora que o trem deu trabalho, porque o disquinho tava... Nossa, tava movimentando muito o bolo. E eu não queria fazer uma camada muito grossa, porque era pra criança, né? Ia ser na sala de aula. Então, é mais voltado pra criança de 6 anos. E criança não gosta muito de chantilly, né? Então, eu tentei colocar o menos possível. Aí, fui alisando. Ó,
Ó, teve hora que começou até a tirar um pouquinho, eu tive que preencher mais chantilly. Vim passar espátula de textura, foi agora, olha pra vocês verem o que aconteceu com o bolo. Ficou cheio de ondinha, eu falei, não vai dar certo, vamos tirar. Aí tirei, coloquei no prato, tirei o paninho e coloquei no prato. Aí fui tentar no prato, aí que o trem escorregava mesmo. Gente, mesmo eu colocando recheio por baixo, entre os dois pratos, mas ainda tava escorregando, porque eu não podia pressionar, né? Mas eu fui com bastante calma, paciência, apliquei chantilly onde precisava, porque ficou faltando, tá vendo? Que tem umas falhinhas. Apliquei, fui fazendo até que ficou certo. Tá? Aqui ainda ficou errado, mas eu apliquei mais e passei de novo a espátula, aí ficou certo, tá vendo? Aí, eu não tinha glitter vermelho, foi eu jogar um glitter quase furta-cor, né? Mas, quase deixava o bolo branco, mas deu certo, gente. A gente passa por uns sufocos que só Jesus. Aí, apliquei esse glitter aí, que quase tirou a cor, aí pra você ver. Quase transformou o vermelho em branco, gente. Aí, apliquei também glitter no preto, no cinza, né? Apliquei glitter preto no cinza, bem pouquinho, só pra dar um charmezinho mesmo. Bem pouquinho glitter mesmo. E era pra mim ter feito aqui nesse bolo, era pra ter feito as quinas imperfeitas. Mas eu esqueci, né? Eu esqueci de fazer as quinas imperfeitas. Esse bolo, gente, foi o bolo do meu filho, tá? Foi o bolo, acho que foi um dos bolos mais rápidos que eu confeitei na minha vida, assim, questão, porque a geladeira estava ocupada e eu tive pouquíssimo tempo pra fazer essa decoração. Gente, eu tinha até gravado a sobreposição de um bolo pra outro, tá? Mas sem querer acabei excluindo e o resultado do bolo ficou assim. Eu postei lá no Insta, tá? Quem quiser dar uma olhadinha lá como que faz a sobreposição, como que eu fiz, tá? E aí a gente desceu 3 escadas. Gente, não, meu esposo desceu 3 escadas com esse bolo. Mas o resultado, assim, eu achei que ficou incrível. Então, se você quiser ver essa sobreposição desse bolo, que faltou o principal no vídeo, né, gente? Mas vocês correm lá no Insta, que lá tem o vídeo mostrando, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Já dá o like aqui nesse vídeo, tá? O gostei. Se inscreva no meu canal. E fique ligadinho, porque toda semana tem vídeo novo feito com muito carinho pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e bora nós entregar esse bolo de carro. Mesmo que esse bolo foi o bolo do meu filho, né? A gente ia ter que levar correndo pra escola, porque a gente já tava atrasadíssimo. Então,